Eu tenho certeza que alguma vez você já se perguntou: pô, será que eu invisto aqui agora em ações ou invisto em fundos imobiliários? Qual dos dois vai render mais? Qual dos dois vai dar mais dinheiro? E no final do dia, você acabou optando pelas ações porque todo mundo diz que é melhor. Mas nesse vídeo aqui eu quero te mostrar uma outra visão. Uma visão que pouquíssimas pessoas comentam e que talvez você nunca tenha ouvido falar. É uma visão que pode comprovar que os fundos imobiliários rendem mais do que as ações no longo prazo. Não é clickbait, eu não tô inventando historinha só pra te forçar a assistir esse vídeo até o final, mas seria interessante que você assistisse até o final, porque é realmente verdade e surpreendente, diga-se de passagem. Então assiste esse vídeo até o final para você conseguir entender tudo sobre essa comparação, de onde ela surgiu e principalmente o porquê os fundos imobiliários podem ser melhores do que as ações, porque eles podem te fazer ganhar mais dinheiro do que as ações. Só que antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu quero me apresentar aqui. Se essa é a sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é João Marinho e esse daqui é o Diário do Milhão. Se você se interessa por assuntos como esse, ações, fundos imobiliários, bolsa de valores no geral, eu já queria te pedir de antemão aqui para deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal aí embaixo no botão vermelho, porque assim você vai passar a receber as notificações dos meus próximos vídeos. Mas sem mais enrolações, vamos logo aqui pro assunto do vídeo. E o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa entender é de onde surgiu essa comparação. Por que nós estamos comparando ações e fundos imobiliários aqui nesse vídeo e por que o fato dos fundos imobiliários renderem mais do que as ações seria algo surpreendente para você? É o seguinte, todo esse debate, toda essa confusão começa no que eu gosto de apelidar de intuição. Os investidores, no geral, possuem um pensamento intuitivo, uma ideia, algo enraizado dentro deles, de que no longo prazo as ações tendem a superar os fundos imobiliários, tendem a render, a dar mais dinheiro do que os fundos imobiliários. E muitos deles, como uma consequência dessa intuição, ignoram completamente os fundos imobiliários como uma alternativa de investimentos e preferem ficar só com as ações. Afinal, se vai render mais, eu prefiro ficar só com o que vai render mais, então eu vou investir só em ações. É isso daqui que eles pensam. E se a gente fosse aprofundar na teoria por trás de toda a coisa, esse pensamento intuitivo possui sim uma base de razão. É inegável aqui que as ações são uma classe de investimentos que possui um potencial de retorno, algo teórico aqui, maior do que os fundos imobiliários. Caso você ainda seja bem iniciante, tenha caído aqui nesse vídeo de paraquedas e não saiba muito bem diferenciar o que é uma ação de um fundo imobiliário, eu vou deixar no card aqui em cima 2 vídeos que eu já gravei explicando detalhadamente sobre cada uma dessas classes de investimentos para você assistir. Eu tenho certeza que você vai absorver o conhecimento desse vídeo muito melhor se você já tiver esse conhecimento prévio dos vídeos que eu vou colocar no card. Mas se você já tem esse conhecimento, vamos continuar aqui na nossa linha de raciocínio. Preste atenção. É inegável que as ações possuem um potencial de retorno maior do que os fundos imobiliários. Isso daqui tem várias razões que podem justificar esse maior potencial de retorno e essas razões vêm da própria natureza dos ativos. As ações e os fundos imobiliários são classes de investimento intrinsecamente diferentes. Enquanto as ações são partes de empresas que podem tomar dívidas no banco, por exemplo, para alavancar suas operações, os fundos imobiliários não conseguem fazer isso daqui com muita facilidade. É muito raro você encontrar um fundo imobiliário endividado e mesmo que você encontre, ele vai estar endividado por uma situação bem específica, bem mais adversa do que acontece com as ações. Os fundos imobiliários, eles não podem simplesmente bater na porta do banco e pegar um empréstimo como uma empresa listada na bolsa que emite suas ações pode fazer. São situações muito diferentes. Na questão dos dividendos, se a gente for comparar, não existe uma obrigação para que a empresa distribua dividendos. Elas ficam livres ali para decidir o quanto que elas vão distribuir do seu lucro na forma de dividendos e quando que elas vão fazer isso. Os fundos imobiliários não. Os fundos imobiliários, eles são obrigados por lei, como eu comentei naquele vídeo que eu botei no card dos fundos imobiliários, a distribuir 95% dos seus lucros na forma de dividendos. Então, se eles distribuem 95% na forma de dividendos, sobram só 5% aqui para o fundo imobiliário investir em crescimento. E aí o que acontece? Eles normalmente não conseguem, né? 5% é muito pouco para investir em crescimento. Então ainda tem essa questão. Os fundos imobiliários, eles normalmente crescem muito menos do que as ações, do que as empresas. Eles precisam recorrer à emissão de novas cotas, por exemplo, para conseguir investir em crescimento, já que 95% vira dividendo, 95% do seu lucro vira dividendo. Só que, em contrapartida, essa lei também faz com que os fundos imobiliários normalmente distribuam mais dividendos do que as ações, já que eles são obrigados a distribuir quase tudo. E normalmente eles fazem isso de forma mensal também, que não acontece com tanta frequência nas ações, nas empresas. Resumindo tudo, o que é que a gente percebe pela natureza dos ativos aqui? Qual a conclusão que a gente chega? Que os fundos imobiliários são bem mais seguros do que as ações. Primeiro de tudo, eles não podem tomar dívida,
eles dificilmente quebram, ao contrário das ações, que todo ano tem empresa quebrando, e eles são obrigados a distribuir quase todo o seu lucro na forma de dividendos, o que gera uma previsibilidade muito maior para os investidores. E a gente consegue perceber esse menor risco sendo convertido para a volatilidade dos fundos imobiliários. Se a gente pegar gráficos de cotações e dados históricos para analisar, a gente vai ver que a volatilidade dos fundos imobiliários é muito menor do que as ações. O editor vai colocar na tela aí agora dois gráficos para você dar uma olhada nesse ponto da volatilidade, um do IFIX, que é o índice de mercado aqui que representa a média dos fundos imobiliários, e outro do Ibovespa, que é o índice de mercado que representa a média das ações. Para ser mais preciso, a volatilidade dos fundos imobiliários é em média 1/3 da volatilidade das ações, segundo os dados mais recentes da Bolsa de Valores. Mas enfim, o ponto aqui é que essa intuição de que ações são melhores e rendem mais do que fundos imobiliários possui uma justificativa teórica. A gente tem o princípio da proporcionalidade entre risco e expectativa possibilidade de retorno. Eu já falei bastante desse princípio de proporcionalidade em outros vídeos aqui do canal, e ele basicamente diz que quanto maior for o risco de um determinado investimento, mais expectativa, mais possibilidade de retorno ele carrega consigo. Então, se os fundos imobiliários são menos arriscados do que as ações, teoricamente eles trariam ali um retorno menor, eles possuem um retorno esperado menor. Só que tem um porém, isso daqui é a intuição, é a teoria. Vamos ver na prática aqui agora se isso se comprovou. Será que os fundos imobiliários realmente renderam menos do que as ações, atendendo às expectativas de retorno que existiam em cima deles? Ou será que eles foram além? Será que eles superaram essa teoria, essa intuição, essa expectativa? Se a gente fizer uma comparação entre os índices de mercado, o IFIX e IBOV, que representam respectivamente a média do mercado brasileiro de fundos imobiliários e a média do mercado brasileiro de ações, a partir ali de 2011, 2012, que foi mais ou menos quando o IFIX foi criado, a gente vai ver que a realidade diferiu bastante do que se era esperado na teoria. O editor vai colocar na tela aí agora esse comparativo para a gente dar uma analisada. Veja aí no gráfico que claramente a linha azul, que é o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, é bem superior à linha vermelha do Ibovespa, do IBOV, que é o índice das ações. Se a gente for analisar desde setembro de 2012 até a data que eu gravo esse vídeo, as ações acumulam uma alta de 70,32% contra 85,23% dos fundos imobiliários. E em média aí, se nós formos pegar dados de antes da pandemia, seria um retorno 4 vezes maior dos fundos imobiliários em cima das ações. É claro que isso daqui é só um estudo, uma análise do passado que não comprova absolutamente nada. Isso não quer dizer que daqui para frente o resultado vai ser o mesmo, que os fundos imobiliários vão continuar superando as ações, é só um estudo, mas é interessante aqui para a gente ver a quebra do senso comum, a quebra daquela intuição de que ações vão sempre render necessariamente mais do que fundos imobiliários. Na prática a gente viu que não foi bem assim. Só que como aqui no Brasil a janela de tempo que a gente tem para analisar é bem curta, porque o IFIX só foi criado ali em 2011, 2012, o índice dos fundos imobiliários não existia antes, eu quero trazer para esse vídeo aqui um estudo semelhante lá nos Estados Unidos, com uma janela de tempo um pouco maior para a gente analisar o que aconteceu por lá. Só que antes eu quero te lembrar aqui para você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, principalmente se você chegou até aqui, porque se você chegou até aqui, significa que você está entretido, você está gostando do conteúdo e vale a pena acompanhar os próximos vídeos daqui para frente, né? Mas vamos lá, esse segundo estudo que eu vou te mostrar aqui, lá nos Estados Unidos, foi feito entre as stocks, que é o nome em inglês para ações, é a mesma coisa, e os REITs, que são uma classe de investimentos que existe lá nos Estados Unidos, que dá pra gente fazer alguns paralelos de semelhança com os nossos fundos imobiliários. Não é exatamente a mesma coisa, é importante ressaltar isso daqui, REITs e fundos imobiliários são coisas diferentes, mas dá sim pra gente fazer essa aproximação por motivos de didática. Se você não faz a menor ideia do que é um REIT, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu gravei sobre investimentos lá no exterior, que eu comentei um pouquinho sobre essa classe de investimentos, que é uma classe que não existe aqui no Brasil, mas existe lá nos Estados Unidos e é bem popular. Com esse estudo lá dos Estados Unidos, a gente consegue fazer uma análise muito mais precisa, porque a gente vai poder utilizar uma janela de tempo muito maior. Aqui no Brasil, a gente usou uma janela de tempo de menos de 10 anos, porque antes disso o IFIX não existia, então não tinha como a gente parametrizar o retorno dos fundos imobiliários. Mas lá nos Estados Unidos, a gente consegue utilizar janelas de tempo maiores. Se a gente comparar o índice All Equity REITs, que representa a média do desempenho dos REITs lá nos Estados Unidos, com o S&P 500, que representa a média das ações, a gente vai ter os resultados que o editor vai colocar na tela aí agora. A linha verde aqui representa o índice dos REITs e a linha azul representa o índice das stocks, das ações. No período aí desde 1997 já dá para ver claramente a superioridade da linha verde dos REITs frente à linha azul das ações, é uma diferença bem grande. E se a gente estender esse período de análise para 1971 ao invés de 1997, agora os REITs sendo representados pela linha azul e as ações pela linha vermelha, a gente teria um retorno médio das ações de 7,35% ao ano
ano e um retorno médio dos REITs de 11,7% ao ano, o que é um resultado 6 vezes maior. Veja aí no gráfico que $100 investido em ações em 1971 teriam virado algo próximo de $3.000, enquanto nos REITs teriam virado mais de $18.000. Então as análises passadas são bem claras. A gente viu aí que tanto os fundos imobiliários quanto os REITs, dentro das janelas de tempo que a gente observou, renderam mais, superaram, te deram mais dinheiro do que as ações, o que vai de encontro com aquele senso comum lá do começo do vídeo de que ações são necessariamente melhores do que fundos imobiliários, de que ações são necessariamente melhores do que REITs. Só que você tem que se atentar ao adendo que eu fiz no meio do vídeo. Esses estudos que a gente viu aqui, eles servem muito mais para mostrar que não necessariamente as ações vão render mais do que fundos imobiliários, do que para provar que fundos imobiliários são melhores do que ações. Esses estudos que a gente viu no vídeo são comparativos de índices de mercado, de médias de mercado e não de ativos específicos. A gente comparou aqui no Brasil o Ibovespa com o IFIX e lá nos Estados Unidos o All Equity REITs com o S&P 500. Dentro de cada um desses índices podem ter tido ações, fundos imobiliários ou REITs que performaram bem e talvez ainda melhor do que o índice rival. Por exemplo, dentro do S&P 500 nós tivemos ações que performaram tão bem ou melhor do que a média do All Equity REITs. A mesma coisa para o Ibovespa e para o IFIX aqui no Brasil. Só que quando a gente faz uma média, a média puxou para baixo. E além desse fato de ser uma média e não uma análise de ativos específicos, a gente ainda volta para o ponto que eu já comentei, que nada vai garantir que essa média vai se repetir daqui para frente. Nada vai garantir que fundos imobiliários vão continuar rendendo mais do que ações e que REITs vão continuar rendendo mais do que as ações, as stocks lá nos Estados Unidos. Tudo aqui é apenas uma observação do passado que serviu aqui com um propósito exclusivo de provar que não necessariamente as ações vão render mais do que os fundos imobiliários sempre, porque a teoria e as expectativas podem diferir da prática. Mas aí, pra gente finalizar aqui então, como é que você deve encarar esses estudos que a gente viu no vídeo de hoje? Você entrou nesse vídeo querendo saber se ações eram melhores que fundos imobiliários ou se fundos imobiliários eram melhores do que ações, e eu acabei de jogar um balde de gelo aí na sua cabeça, porque eu disse que não tem como definir qual das duas classes é melhor. Então o que você deve fazer? No que você deve investir? E a resposta é o seguinte: se a gente não tem como saber qual das duas classes, ações ou fundos imobiliários, vai render mais no longo prazo, a gente simplesmente investe nas duas. As ações e os fundos imobiliários, assim como as stocks e os REITs lá nos Estados Unidos, não são investimentos excludentes, eles são investimentos complementares e eles se complementam muito bem, diga-se de passagem. Quando você diversifica em ações e fundos imobiliários e até mesmo stocks e REITs, você está contribuindo para a redução do risco geral da sua carteira de investimentos. Você vai estar adicionando na sua carteira ativos que não possuem uma correlação tão alta, eles não oscilam da mesma forma e eles também não têm a mesma volatilidade. Então, quando você faz essa diversificação, você consegue balancear muito bem o risco e a volatilidade da sua carteira. Dá uma olhada nesse gráfico aí para você entender o que eu tô falando. Se a gente observar o período específico da bolha das .com, a bolha econômica das empresas de tecnologia, que estourou lá no ano de 2000, dá para perceber que a linha vermelha das ações sofreu um grande impacto, mas a linha azul dos REITs permaneceu estável e até mesmo se valorizando, porque não era uma crise que afetava tanto essa classe de investimentos. Então, se você tivesse as duas classes de investimento na sua carteira, tanto stocks quanto REITs, os REITs segurariam muito bem a queda da sua carteira nessa bolha da internet dos anos 2000. E a mesma coisa acontece aqui no Brasil com as ações e os fundos imobiliários. Se você tiver as duas classes na sua carteira, como eles são investimentos que não possuem uma correlação muito alta, você consegue regular muito bem o risco e a volatilidade da sua carteira. Então a minha dica para você é diversifique. A gente não tem como saber qual das classes vai render mais, diversifique e tenha as duas. Bom, então se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir aqui mais uma vez para deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho. Como eu falei, se você chegou até aqui é porque você curtiu esse vídeo, então dá uma moral pro meu trabalho e começa a me acompanhar. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar todos os meus links, caso te interesse, se você quiser me seguir no Instagram, por exemplo, e eu vou colocar na tela aqui agora um outro vídeo muito interessante que eu gravei pro canal, que é a minha recomendação para você assistir em seguida. Nunca deixe de estudar e nunca deixe de adquirir conhecimento, beleza? Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.